Olá, dando prosseguimento ao estudo sobre o Reino de Deus, neste vídeo vamos examinar o que está em Lucas capítulo 11, versículo 20, que é o seguinte: Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Este versículo está num contexto que vai do versículo 14 do capítulo 11 até o versículo 23, que é o seguinte: E estava ele expulsando um demônio, o qual era mudo. E aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou. E maravilhou-se a multidão. Mas alguns deles diziam: Ele expulsa os demônios por Beelzebul, príncipe dos demônios. E outros, tentando-o, pediram-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e uma casa dividida contra a própria casa cairá. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebul. E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os expulsam vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a sua armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Muito bem. Porque a gente vê aqui que Jesus usa de lógica, apenas lógica, não é? Utilizando, primeiramente, uma frase que é a referência, uma frase aceita por todo mundo, é uma referência para a discussão. Mas, conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e uma casa dividida contra a própria casa cairá. Então ele parte desta premissa bem conhecida: todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e uma casa dividida contra a própria casa cairá. Estabelecido isto, ninguém contestou. E aí ele começa a fazer a questão que eles afirmaram: ele expulsa os demônios por Beelzebul, o príncipe dos demônios. Então ele começa a rebater esta questão por lógica simples. Se Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Está colocando na cabeça dos que ali faziam aquela pergunta algo para eles pensarem e não se levarem apenas pela paixão que os movia, mas usar a razão. Então, se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os expulsam vossos filhos?
Eles, pois, serão os vossos juízes. Por que Jesus utiliza esta passagem? Por quem os expulsam os vossos filhos? Aquelas pessoas que ali estavam questionando Jesus eram conhecedoras dos textos da lei, da Torá. Então, ele se vale de uma frase que está em Samuel, capítulo 16, versículo 23. E sucedia que, quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Saul era o rei de Israel na época de Davi. Antes do reino de Davi era Saul, seu pai. Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mãe, com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Então veja que ele está se referindo aqui: por quem os expulsam vossos filhos? Os filhos de Israel, aqueles que o arguíam, eram representantes do povo de Israel. Eram certamente fariseus, escribas, ou até saduceus, que eram representantes do povo de Israel. Então, por quem os expulsam vossos filhos? Filhos de Israel, Davi expulsava demônio, lá que assumia o comando de Saul. Ele tocava a harpa e então os espíritos maus, o espírito mau se retirava dele. E há uma outra passagem curiosa sobre esse mesmo assunto, por quem os expulsam vossos filhos, que está em Atos, capítulo 19, 13 e 16. Certamente isso foi depois de Jesus, mas só para dizer que dentro do povo de Israel haviam pessoas que expulsavam demônios. Só para dar esta conotação que havia entre eles, pessoas que faziam. E por quem expulsam vossos filhos? Então, aquela passagem que está em Atos 19, versículo de 13 a 16, muito curiosa, ele diz assim: e alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isso eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E saltando neles o homem que tinha espírito maligno e assenhoreando-se deles, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Então aí está muito claro, exorcistas judeus que queriam expulsar o espírito maligno, só que era um espírito muito poderoso, um espírito terrível, não é? Então tá. Aí continuando, ele fala assim: mas se eu, na lógica de Jesus, se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Olha que ele dá um checkmate, não é? Neles ali. Por que ele fala pelo dedo de Deus? Ele estava falando a conhecedores dos textos antigos. Onde é que nós vamos encontrar esta expressão dedo de Deus? Nós vamos em Êxodo, capítulo 8, versículo 15, que diz assim. Eu vou pegar o 14 e o 15. Êxodo 8, 14 e 15. E os magos do Egito, porém, com suas ciências ocultas, fizeram o mesmo para
produzirem mosquitos e não conseguiram. Era a praga dos mosquitos, né? E houve mosquitos sobre os homens e sobre os animais. Então os magos disseram a Faraó: isto é o dedo de Deus. Endureceu-se, porém, o coração de Faraó e não os ouviu, como Yahvé havia dito a Moisés, né? Isto é o dedo de Deus, dito pelos magos lá do reino do Egito, dizendo ao Faraó: nós não conseguimos fazer o que esse homem fez em nome de Deus, em nome de Yahvé, produzir aqueles mosquitos que foi aquela praga terrível sobre o Egito. Isto é o dedo de Deus, dito pelos próprios magos. Então Jesus se vale daquilo ali para dizer que ele, Jesus, estava expulsando o espírito mau, que deixava o homem mudo, era o espírito mudo, em nome de Deus, pelo dedo de Deus. Logo ele era, não é, um representante de Deus, e por essa razão estava ali. É chegado a vós o reino de Deus. Mas aí continua. Quando o valente, ele continua batendo na mesma tecla para que eles se convençam pela lógica. Quando o valente guarda armado a sua casa em segurança, está tudo quanto tem. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo, tira-lhe toda a sua armadura, em que confiava, e reparte os seus despojos. Essa expressão, o valente, novamente ele se vale dos textos antigos, para que não houvesse dúvida na cabeça daqueles que duvidavam dele, dizendo que ele expulsava os demônios por Beelzebul, príncipe dos demônios. Então, onde que está esta frase, o valente? Nós vamos encontrar em Isaías, capítulo 49, versículo 24 e 25. Diz assim: por acaso pode alguém arrancar ao valente a sua presa? Pode alguém libertar o prisioneiro de um tirano? Pois bem, assim diz Yahvé: sim, o prisioneiro será arrancado ao valente e a presa do tirano será libertada. Eu mesmo, referindo-se a Jesus, que viria no futuro, profecia de Isaías, eu mesmo contenderei com aqueles que contendem contigo. Eu mesmo trarei a salvação aos teus filhos. Olha a força da argumentação de Jesus para mostrar para aqueles que ele, Jesus, é que estava contendendo com o valente, tirando, enfim, os seus prisioneiros. Que ele, Jesus, era, portanto, o Messias. E aí ele continua: quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Então, ele não estava da equipe de Beelzebul, porque ele estava expulsando um espírito mau. Quem não é comigo é contra mim. Beelzebul é contra Jesus. E ele é mais forte que o valente, Beelzebul. Mais forte que aquele espírito mudo. É uma coisa maravilhosa a argumentação de Jesus, a sua lógica dentro do contexto do povo judeu, que sempre quem o interpelava, questionava, eram os que conheciam profundamente os textos antigos. Então ele usava os textos antigos. Muito bem. No próximo vídeo prosseguiremos com o estudo sobre o reino de Deus em Lucas capítulo 12, versículo 31. Até lá, que Jesus nos ampare e fortaleça.